Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai criar, com um passo a passo prático, uma automação com a QIFI e o N8N. É isso mesmo, a gente vai criar do zero uma automação de recuperação de carrinho utilizando a plataforma do N8N para criar o cenário e a plataforma da QIFI para a gente fazer a integração. Se você gostar desse conteúdo e ele te ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like para fortalecer a gente e se você tiver qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário. Lembrando que a gente está com uma meta aí bem desafiadora de postar 100 vídeos até março, então a gente tem 3 meses para estar postando 100 vídeos aqui no canal e chegar a 10 mil inscritos. E a gente vai conseguir se vocês nos ajudarem se inscrevendo aqui no canal e deixando um like aí. Então vamos para mais um vídeo. Bora lá então, pessoal. Eu já estou aqui no meu N8N, tá? E aqui a gente também já tem a QIFI. Deixa eu só puxar aqui e inverter essas telas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tô com o dashboard da QIFI aqui. Tá novo, né? Vazio aí, mais para teste mesmo, para a gente criar essas automações. E aqui a gente vai ter um N8N. Então, primeiro de tudo, se você ainda não viu meu vídeo, tá? Que eu explico sobre o N8N, como a gente cria nossas automações aqui. Vou deixar ele aqui no card desse vídeo ou aqui na descrição. Então, assiste lá, dá uma olhadinha, caso você tenha caído nesse vídeo aqui e não conheça o N8N. Lá eu expliquei e mostrei um passo a passo, ainda criei uma automação do zero para auxiliar você lá. Beleza? Então, isso é para quem já viu o vídeo e para quem já entende, né, sobre o N8N, para quem está começando agora, mas já aprendeu a criar o cenário, né, criar o seu workflow. Então, vamos iniciar do zero. Eu quero fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta, igual eu mostrei no outro vídeo, eu sempre gosto de trabalhar com pastas, tá? Isso para me deixar mais organizado aqui os processos. Então, criei a minha pasta aqui, QIFI, beleza? A gente tem aqui a pasta, vou dar 2 cliques nela. Ela não tem nenhum workflow que é criado, então a gente vai precisar criar um do zero. Então, clico aqui em Create Workflow, aguardo um minutinho e ele já vai me trazer aqui o meu cenário, né, o meu workflow. Lembrando que no outro vídeo também eu mostrei, né, o que é esse editor e o que é esse executions, tá? Eu vou renomear esse cenário, eu vou colocar aqui, vou deixar carrinho abandonado. Carrinho abandonado. E aí a gente vai criar 3 cenários aqui nesse vídeo, tá? 3 não, vamos criar 2. Carrinho abandonados, quem abandonou ali, né, o carrinho. E também a gente vai criar de boas-vindas. Então, o cliente ele acabou de comprar o seu infoproduto, ou ele comprou, né, o infoproduto ali que você é afiliado, né, você trabalha com afiliação, você vai já conseguir mandar uma mensagem para ele automático. Você pode até colocar um tempo, né, se quiser aguardar aí 1, 2 segundos, 1 minuto, vai conseguir aqui nesse vídeo. Tá? Então, primeiro, a gente precisa de um webhook. Você ainda não conhece o webhook, eu expliquei também naquele outro vídeo, mas eu vou dar uma explicação aqui breve para vocês. O webhook, eu sempre faço a analogia dele com uma orelha, né, o ouvido. Então, o que acontece? O webhook, toda vez que a gente pega esse link dele, tá? Eu vou mudar para método post, e eu vou vir aqui em produção e vou colocar QIFI. Mas toda vez que a gente pega esse link do webhook, a gente conecta nele, conecta não, né? A gente adiciona ele dentro de uma plataforma, dentro de uma ferramenta, que no caso a gente vai estar trabalhando com a QIFI, mas dentro de uma ferramenta externa ao N8N ou a plataforma que você está criando o seu webhook, ele fica ouvindo, né, todas as informações, né, todos os eventos que chegam ali naquela plataforma. Então, para a gente pegar o evento de carrinho abandonado de boas-vindas, né, de compra aprovada, a gente precisa desse webhook, tá? Lembrando que a gente vai ter 2 webhooks. Esse vai ser para carrinho abandonado e o outro vai ser para compra aprovada. A gente manter tudo separadinho para não ter problemas, beleza? Caso você queira utilizar um webhook para esses dois eventos, você pode, mas aí depois você vai ter que criar aqui um Swift aqui dentro para separar esses caminhos, tá? Então vamos lá. Gerei aqui o webhook. O que eu vou fazer? Aqui em produção, tá? Importante que seja por produção, production URL, porque se você deixar ele teste e quando você publicar esse cenário não vai chegar nenhuma execução. O que eu preciso fazer? Preciso vir aqui em Apps, né, da QIFI. Então você vai acessar a sua QIFI, a QIFI do seu cliente, se você presta algum serviço, vai vir aqui em Apps. Você vai, quando você clicar em Apps, ele já vai abrir para você aqui o Webhooks. Então clica aqui em Webhooks e aqui ele vai perguntar sobre os produtos. Eu vou colocar um produto qualquer aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um webhook. Se você não tem nenhum, você vai criar. Vou clicar em criar o webhook, vou colocar o nome dele, vou colocar aqui N8N e vou colar o meu webhook aqui, ó. Quando eu colo o meu webhook, o que eu faço? Eu vou adicionar os eventos que eu vou mandar para esse webhook. Eu posso clicar em testar para chegar o evento lá, né, de teste, depois que eu setar esse evento aqui, ou eu posso vir aqui, ó,
deixar esse cenário publicado e fazendo os testes ele vai chegando automático. Mas primeiro eu vou adicionar os eventos, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu já adicionei meu URL aqui do meu webhook, né, do N8N. E aqui o que eu vou fazer? Eu quero colocar carrinho abandonado. Eu vou fazer os dois exemplos com você. Um exemplo de a gente criando um webhook para cada evento, tá? Os dois exemplos. E a gente vai ter um webhook para os dois eventos. Então vou colocar o exemplo carrinho abandonado, um webhook separado, e carrinho, né, compra aprovada, o webhook separado. E a gente vai criar um cenário com um único webhook para chegar aos dois eventos, beleza? Então vou setar aqui carrinho abandonado. Eu preciso colocar aqui sou produtor, né? Ou você pode colocar aqui afiliado, você consegue escolher o produto, né? Aí você consegue deixar aqui todos que sou produtor, né, os produtos. Ou quero colocar os que eu sou afiliado, então vou deixar aqui Insta dominante, né, os que eu sou afiliado ali. No caso, nessa conta do zero aqui, que não tem vendas, mas é só para teste. Então, Insta dominante. O que eu vou fazer? Vou criar. Quando eu crio, o que eu posso fazer? Lembrando, a gente pegou o URL de produção, tem que ser essa URL para dar certo e chegar aos eventos corretos. Peguei essa URL de produção e adicionei lá. Se eu vier aqui fazer o teste, ó, se eu vir aqui e clicar nesses três pontinhos, editar e vier aqui testar, ó, quando eu clico em testar, ele vai perguntar qual que é o evento que eu quero mandar para lá. Então eu tô configurando o carrinho abandonado. Seleciono ele aqui, área de membros pode deixar de formato padrão e vou enviar um teste. Quando eu envio esse teste, ele fala que o teste foi enviado. Só que se eu vier aqui em execução, não vai chegar nenhum evento. Não chegou nada. Por quê? A gente pegou o URL de produção e não publicou o cenário ainda. Então por isso que eu falei para vocês, é importante, publica o cenário, depois você vai lá e faz o seu teste, depois você vai lá, né, e configura o seu webhook ali. E aí o que acontece? Eu vim aqui em publicar o cenário, só clica em publish. Vou vir aqui dar nesse botão laranja, né, pra gente continuar. Aqui é mais avisos. Aí agora sim, ó, ele tá, toda vez que ele tiver publicado, ele aparece esse verdinho aqui. Então vou vir aqui em execução, vou vir aqui agora e testar. Quando eu vou testar, ó, vou colocar carrinho abandonado, ele vai enviar o teste e informa que o teste foi enviado e vai chegar a execução. E o nosso cenário ele tá publicado, ele é instantâneo, né? Então chegou aqui, eu já consigo clicar em cima dessa execução. Aguarda só um minutinho e aí ele já vai mostrar pra gente. Para você fixar essa informação para continuar criando a sua automação, você vai clicar aqui em Copy Editor, tá? Copy to Editor, porque aí você fixa essa informação, você não precisa ficar testando toda hora lá, tá? Então cliquei aqui, ele já pinou, né, que a gente fala, ele fixou. Quando eu vim aqui, ó, ele já traz todas as informações. Aí o que acontece? A gente precisa pegar os dados importantes pra gente. Porque, por exemplo, se eu tô fazendo uma automação de carrinho abandonado, eu preciso ter o número de telefone desse cliente para me recuperar esse carrinho, porque eu posso entrar em contato com ele por ligação ou eu posso entrar em contato com ele via mensagem. Na maioria das automações que a gente vendeu, né, grande parte delas a gente vendeu automações aqui com a QIFI, foi sempre pelo WhatsApp. Então todas que a gente fez foi enviando mensagem. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso extrair desse webhook só os dados que importam para mim fazer essa automação de carrinho abandonado. Então o que eu vou fazer? Ó, deixa eu voltar do zero aqui. Vou clicar nesse maisinho, vou vir aqui em Data Transformation e vou clicar nesse Edit Field, porque aí eu vou editar os campos que eu preciso. Eu só quero aqueles campos. Então eu descendo aqui para baixo, eu já vou ter aqui o body. O body é o corpo dessa requisição, né? O corpo desse evento, né? Que foi enviado aqui para dentro do webhook. Eu preciso para mandar essa mensagem para o meu cliente o nome, então eu vou colocar o nome aqui. E aí toda vez que eu coloco o nome, eu tenho que colocar um value. Então aqui, ó, é a descrição, né, do que eu tô criando, dessa variável que eu tô criando. E aqui embaixo é o valor dessa variável. O que contém nesse nome, né? Eu preciso pegar esse nome do cliente. Eu vou colocar aqui nome. Aqui em value eu vou puxar o nome dele, ó. Nome tá aqui, né? Name, John. Aí depois eu preciso de o telefone desse cliente para entrar em contato com ele ali no WhatsApp, tá? Telefone dele. Eu vou buscar aqui por fone, tá? Então eu tenho fone aqui. Ah, Caio, eu quero deixar a mensagem personalizada, tá? Então o que você pode fazer? Você pode colocar aqui o nome do produto. Então eu vou colocar aqui nome do produto. Aí eu vou vir aqui em value e coloco aqui, ó, product name, tá? Mas por que, cara? Porque aqui você pode mandar uma mensagem personalizada para o seu cliente, assim, olá, João, né? Vou dar um exemplo, olá, João. Aqui eu falo em nome do suporte do Kairi, né? A gente viu que você deixou ali o seu carrinho abandonado, ou você deixou o seu produto no carrinho, né? O produto do nome X, né? E aí você pode personalizar, você pode mandar no chat GPT, criar tudo certinho lá com ele.
né? E a gente está aqui para entender qual que foi, né? O que aconteceu, qual foi o motivo que te levou a abandonar esse carrinho. E aí vai mais a criatividade de vocês. Mas aqui eu coloquei 3 informações importantes, que é o nome, telefone e o nome do produto, beleza? Quando eu clico aqui em Save, eu vou rodar aqui, ó, e eu já consigo puxar somente essas três informações. Beleza, Kyrie, eu já tenho o webhook na QIFI, tenho aqui esses campos editados, né, que somente os campos que eu preciso, só que eu preciso mandar essa mensagem lá no meu WhatsApp. Ok, a gente vai precisar de uma API de WhatsApp, tá? Então, como que você vai utilizar uma API de WhatsApp? Qual API que eu indico? Hoje, a gente trabalha com algumas APIs, mas eu indico o ZAPI. Por quê? Porque a gente tem parceria com eles e se você criar sua conta utilizando o ZAPI, você vai ter aí, né, utilizando o nosso link, você vai ter acesso aí um desconto de R$10. Então, hoje a instância, né, que é a conexão no ZAPI, ela tá R$99. Com a nossa conta você vai estar pagando R$89, tá? Acredito que já ajuda aí. Então, o que você vai precisar fazer? Eu vou ensinar para vocês, tá? Isso poderia ser um outro vídeo já, né? Só N8N e ZAPI, mas eu vou mostrar aqui e vou trazer um outro vídeo também. Eu preciso, toda vez que eu criar a minha conexão com o ZAPI, né, eu vou lá, adiciono lá certinho a minha conta, eu criei, ganhei o desconto, porque eu fiz pelo link lá do canal do Kyrie, ganhei o desconto e escaneei o QR Code. Show, maravilha. Só que agora eu preciso colocar esse ZAPI lá no N8N. Então, como que você vai fazer isso daí? Eu vou salvar o meu cenário, tudo que você fizer de automação em qualquer cenário, seja no N8N ou no Make, sempre salva. Vou salvar esse cenário, eu vou vir aqui, ó, nessa engrenagemzinha e vou vir em Community Nodes. Por quê? Porque você vai precisar fazer a conexão do seu ZAPI com o N8N, mas para isso você precisa instalar o Node do ZAPI aqui dentro do N8N, tá? O Node é esse bloquinho aqui, beleza? Então você vai vir aqui nessa engrenagem de configuração, Community Nodes, tá? Eu já vou deixar pronto para vocês certinho esse formato. O meu já está instalado, então não vou conseguir instalar novamente, mas eu vou fazer o passo a passo com você aqui, como se eu fosse instalar do zero. Você vai pegar e vai colocar aqui, ó. Aqui eu já tenho ele instalado, tá? Você vai clicar nesse botão Install, beleza? Aqui você vai digitar assim, ó, N8N -node, beleza? Nodes, desculpa, -nodes, -zap, tá? Porque aqui você não coloca o traço de Z APIs, coloca zap. E aí você vem, seleciona essa caixa, né, essa caixa de seleção aqui e dá um install. Quando você fizer isso aí, ele vai aguardar um tempinho, provavelmente no máximo 1 a 2 minutinhos. Ele vai mostrar para você aqui que está instalado o seu Node, né, do ZAPI. Então você pode voltar aqui, ó, e você já volta pro cenário, tá? Vem aqui em carrinho abandonado. Se não voltar direto pro cenário, lembra, a gente criou uma pasta, né? A gente é organizado, criou a nossa pasta, é só você ir lá na sua pasta e abrir o seu cenário. Depois que eu fiz isso, né, uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer aqui, tá? Você poderia já direto adicionar o seu Node do ZAPI. Só que o que eu indico você fazer aqui? Coloca um white, e esse white aqui é um delay, tá? É um Node de delay que a gente utiliza aqui, né? De time, de intervalos de tempo de execução aqui dentro do N8N. Então, o que você pode fazer aqui? Se você é uma pessoa que vende em grande escala, a todo momento você tem execução nesse webhook, né? Sempre está disparando ali os eventos, você precisa colocar um white desse aqui, né? Um wait, né, que a gente fala. Por quê? Porque ele vai te ajudar a evitar o bloqueio de WhatsApp. Porque pensa comigo, uma vez que você tem aí 100 execuções chegando aqui no seu webhook e for o carrinho abandonado, né? Se for o carrinho abandonado, ele sempre vai estar mandando ali para o cliente, sempre. Então, se chegar a 100, 200 no dia, ele vai mandar aquelas 200. Só que se você não colocar um wait, né, que é um tempo, um delay, um intervalo de tempo entre cada mensagem, pode ser que você tome um bloqueio. A gente não quer isso, então a gente já vai prevenir. Você pode vir aqui e colocar 40 segundos, tá? Um exemplo. Você pode, aí é de acordo com o que você acha melhor. Então, um exemplo, coloquei 40 segundos, o que vai acontecer? O webhook ele vai ser acionado, porque o cliente ele abandonou o carrinho, o webhook vai ser acionado, a gente vai ter os dados aqui que a gente vai precisar, que a gente já editou, né? Colocou certinho o nome, telefone e o nome do produto. Aqui eu vou ter um wait que ele vai aguardar 40 segundos e depois sim, aí depois eu venho com o ZAPI, tá? ZAPI aqui e você vai aqui e outra. O ZAPI você tem diversas opções para trabalhar com ele. Então você pode mandar um áudio, você pode mandar um documento, pode mandar um GIF, imagem, localização e assim por diante. Eu preciso mandar, nesse caso específico, a gente vai mandar um texto. Eu vim aqui em texto, aqui eu tenho um ZAPI de teste que eu sempre deixo, tá? E aí para você fazer a sua conexão com o ZAPI é muito simples, é bem tranquilo aqui no N8N. Aí aqui a gente tem um wait, né? E aqui a gente vai fazer a nossa conexão com o ZAPI. Então todo módulo de aplicativo você precisa fazer uma conexão. Para você conectar, você vai clicar aqui nessa setinha. O seu provavelmente não vai ter se você estiver criando do zero.
Clicou nessa seta, vem Create New Credencial, né? Então você vai precisar aí da sua instância ID, do seu token da instância, né? Ali no caso, né? Instância token e o cliente token, e aqui não precisa mexer em nada. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição também, mostrando como você pega essas credenciais, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, é muito longo. Nosso foco aqui é ser o mais rápido, né, também, e também entregar um conteúdo para vocês de valor, mas não ficar estendendo muito, beleza? Então, colocou essas credenciais, clica aqui em Save, ele já vai trazer para você a sua conexão. Aí, o que você vai fazer aqui agora, tá? Você vai clicar nesse botão para processar os dados aqui, porque a gente já fixou, a gente está criando de teste. Aqui o Wait não precisa acionar ele agora, porque senão vai ter que esperar 40 segundos. O que você vai fazer? Aqui, ó, para abrir o seu ZAPI, você vai clicar nessa setinha e vai buscar o Edit Fields, tá? Que é o campo que a gente criou. E aqui você vai colocar o telefone do cliente, beleza? Coloca a variável de telefone, ó, só você segurou, arrasta ela para cá, beleza? Deixa aqui como expression, tá? Que é a expressão. E aqui é o texto da sua mensagem, pode colocar expression aqui também, tá? Aí você pode ir lá no ChatGPT e pedir para ele, falar, ó, ChatGPT, eu tenho essa variável aqui, nome, tá? Você pode colocar assim, ó, olá, nome, tipo, vai ser o nome da pessoa, né? Ele já vai mudar aqui, você pode ver, ó, olá, né? Aí você pode colocar um ponto ou uma vírgula, e aí você coloca a mensagem aqui, tipo, mensagem aqui e nome do produto. Coloca ele aqui, ó. Aí o que acontece? Toda vez que você fizer isso daqui, você pode copiar esse texto e mandar lá no ChatGPT e falar assim, o ChatGPT, eu quero que você crie para mim agora uma mensagem de carrinho abandonado, né, de recuperação de carrinho com essas variáveis aqui. Ele vai te entregar uma mensagem excelente. Você copia lá e cola aqui, beleza? E uma vez que você fez isso, tá ok. Clica aqui em Save, né, para salvar essa automação, cara, e tá pronto. Essa aqui é uma automação de carrinho abandonado já com a QIFI. Isso no formato, né, de apenas um webhook para cada cenário. Então vamos voltar aqui agora. Aqui a gente agora vai criar o para compra aprovada. O que eu vou fazer com vocês aqui? Para a gente otimizar o nosso tempo, eu já vou pegar aqui, ó, vou selecionar e vou copiar. Porque concorda comigo que a gente só vai mudar o webhook, então eu não preciso criar do zero, passo a passo. Vou vir aqui na QIFI, na nossa pasta, vou clicar aqui em Create Workflow. Aqui eu vou colocar compra, né, compra aprovada. Compra aprovada. Beleza. Coloquei aqui, eu preciso iniciar, né, com o webhook. Então vou clicar aqui, ó, no mais, vou vir no webhook, seleciono ele, coloco aqui para production, né, produção. Vou mudar o método para post, não quero o método guest, e vou colocar aqui compra, beleza? Deixar assim compra. Dou um clique em cima dele, vai mostrar que eu copiei essa URL, clico fora aqui, dou um save. Beleza, volto aqui na QIFI e fecho. Porque a gente está criando um webhook para cada cenário. Então vou clicar aqui em criar o webhook. Vou colocar o nome dele aqui, N8N2, né? Vou colocar assim. Colo esse link de webhook. Aqui em token não preciso colocar nada. Só que aí o que acontece? Eu vou selecionar o mesmo produto, porque eu quero compra aprovada daquele produto. Ou você pode deixar aqui, ó, todos que sou produtor, todos que sou afiliado, aí depende do que você vai estar fazendo, tá? Que é mais um início para você criar essa automação e seguir ali. E aqui a gente vai colocar a compra aprovada, só isso que eu preciso. Só que você tem diversos eventos aqui, ó. Tem boleto gerado, Pix gerado, né? Tem reembolso, chargeback, assinatura cancelada, assinatura atrasada, mais para pessoa que tem ali produtos de assinatura também. Então você seleciona a compra aprovada e clica aqui em criar. Beleza, cliquei em criar. O que eu vou fazer? Lembra que a gente copiou lá os nodes, né, do outro cenário? Você pode dar um Windows V aí no seu teclado, ele vai mostrar o que você já copiou. Então você deu um Windows V, seleciona aqui nodes, ó, ele já traz os 3 nodes, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Geralmente as variáveis lá não mudam, né? Ela, tipo assim, o nome, telefone, o nome do produto não muda, só muda especificações de e-mail, CPF. Mas então eu vou voltar aqui, ó, lembrando que a gente precisa publicar esse cenário, né? Uma vez que eu publico ele tá tudo ok para receber esses dados lá da QIFI. Só que aqui eu não vou deixar ele para acionar, né? Eu vou deixar só para chegar os dados aqui. Então vou clicar em Save, vou vir aqui em Executors e eu preciso fazer o compra aprovada. Então aí é até um hackzinho para vocês, seguinte. Aqui no webhook, ó, como eu mostrei para vocês que você consegue colocar o nome dele, né, para você conseguir identificar esse webhook, sempre coloque o nome, né, diferente um do outro, para não dar problema. Porque, por exemplo, ó, aqui eu coloquei compra.
Se eu não tivesse colocado compra, como eu iria saber que esse webhook é de outro cenário, né? Se eu tivesse colocado QIFI e QIFI, entendeu? Apesar que não dá para colocar o mesmo nome, né, de webhook em outro webhook, mas é só um exemplo, né, que eu tô dando para vocês aqui. Então aqui eu vou vir em editar, vou vir aqui em testar webhook, deixa eu dar uma olhada, tá publicado, tá verdezinho. Coloco aqui em editor, execução, desculpa, e vou clicar aqui em testar webhook. Aqui eu preciso mudar o evento, que é compra aprovada, né? E vou enviar um teste. Beleza, teste enviado. Quando eu volto aqui, ó, vai acionar meu webhook instantaneamente, tá? Acionou aqui, é bem rápido, é questão de segundos, a gente já consegue acionar ele. Acionou esse webhook aqui, o que vai acontecer? A gente vai pinar também, né? Vai fixar esses dados aqui. E vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Ele já vai estar puxado automático, tá? Deixa eu ver. Não, mudou, tá? Desculpa, então mudou aqui a variável. A gente precisa mudar. Então vou fazer o seguinte, vou apagar aqui. Se tiver vermelho, né? Tiver vermelho essas variáveis, apaga e puxa a certa, né? Correto. Então aqui ele já trouxe outro tipo de variável pra gente aqui. A gente vai pegar e vai puxar o nome, tá? Vamos encontrar o nome aqui. Beleza, o product name aqui ele não mudou, tá? Ele deixou o mesmo, product name aqui, beleza. Aqui embaixo vai ser em customer, tá? A gente vai encontrar os dados ali do cliente. Então, full name. E aqui, ó, compra aprovada, você pode colocar o first name, para mandar uma mensagem bem personalizada mesmo. Se o nome dele for, um exemplo, Gustavo Augusto. Vou dar um exemplo aqui, você pode falar, olá, Gustavo, né? Tudo bem? Você acabou de efetuar o pagamento, né? Deu uma compra aprovada com a gente ali. Então eu tô entrando em contato com você para te dar as boas-vindas. Mais um exemplo, tá? Então aqui você pode pegar o mobile aqui dele, que vai ser o telefone, beleza? Aqui ele traz informações de comissionamento, como é um produto de afiliado, ele vai trazer informações de comissão, tá bom? Se fosse um produto lá de produtor, né? Não teria essa informação de comissão, não. Mas então a gente já trocou essas variáveis, eu posso vir aqui e rodar, ó. Ele já vai puxar agora correto, nome John, telefone e o produto de exemplo, né? Que é o ali do que a gente vai colocar. Posso voltar aqui, eu vou linkar e aí já vai estar tudo ok. Por que eu não vou mudar dentro do ZAPI? Porque uma vez que eu puxo essas variáveis desse Node, eu não preciso mudar nada dentro do ZAPI. Se eu quiser alterar, eu só altero aqui, ó. Faço só alteração aqui e no ZAPI não preciso mudar nada. Agora, se eu estivesse pegando essas variáveis aqui, ó. Se eu estivesse pegando esses campos aqui, o nome, né, lá do webhook, aí eu ia precisar mudar, igual eu fiz a alteração aqui nos dados. E é até bom, né, um exemplo para vocês centralizar todas essas informações de vocês num único node, beleza? De dados, para não dar problema. Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Aqui a gente fez todo... No caso aqui, a configuração de compra aprovada, carrinho abandonado. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou colocar esses dois cenários em um único cenário. Como assim, cara? Um único cenário. Vou colocar até o nome do cenário único. Por quê? Dá pra fazer. Então eu trouxe os dois modelos pra vocês. Aí vocês veem qual que faz mais sentido aí. Então eu vou vir aqui, ó. Vou clicar, mesma coisa, webhook. Tá? Webhook aqui. Aí eu vou renomear esse webhook. Vou colocar aqui agora teste. E vou vir aqui em copy. Né? Copiar aqui. Vou mostrar pra vocês. Dou um save. Beleza. Vou vir aqui agora e vou criar um novo webhook. Criar o webhook, vou colocar o nome aqui dele N8N3, que está seguindo o padrão ali, vou colar aqui e aqui eu vou selecionar os eventos. Então agora já vai ser compra aprovada e carrinho abandonado, beleza? Vou vir aqui agora e vou clicar em criar e aí vai ser o seguinte agora, o que a gente vai precisar fazer agora aqui? Ao invés de eu colar, tá? Ao invés de eu colar esses nodes e já deixar ele nesse padrão, eu vou só fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui nesse aqui, ao invés de eu colocar direto, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um Swift, tá? SW Swift, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois cliques nele e vou colocar aqui, ó, compra aprovada. Vou colocar compra, né? Vou otimizar aqui nosso tempo também. Vou colocar a compra aqui e vou deixar o outro como carrinho. Ah, cara, mas não tô entendendo o que você tá fazendo. Eu tô criando os caminhos, né? Então, ao invés de eu criar dois cenários aqui, ó, igual eu criei, mostrei para vocês, deixa eu salvar isso aqui. Ó, aqui eu tenho dois cenários, né? Eu tenho compra aprovada e carrinho abandonado. Isso está separado. Agora a gente está unificando. Eu tô ensinando vocês como unificar o cenário, tá bom? Utilizando um webhook só para os dois eventos.
Porque vocês concordam comigo que não vai vir um evento, né, compra aprovada e carrinho abandonado no mesmo horário, né, no mesmo momento. Ou ele vem compra aprovada ou ele vem carrinho abandonado. Não faz sentido vir os dois, né, e não tem a possibilidade de vir os dois ali. Então aqui eu já vi, coloquei compra aprovada, né, compra e carrinho. Quando for compra aprovada, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para cá. Quando for carrinho abandonado, eu mando para cá, entendeu? Então aí a gente tem um único cenário com esses dois eventos aqui. Então eu deixo aqui, tá? Aí o único teste que eu preciso fazer agora é preciso mandar para esse webhook o compra aprovada e preciso mandar para esse webhook aí. Não, pera aí, deixa eu só editar ele porque a gente vai colocar o mesmo produto, tá? Eu quero seguir o mesmo padrão. Vou salvar. Beleza, então agora a gente só vai mandar para esse webhook os dados, né? Eu vou tirar aqui para a gente validar. Lembrando, publica, tá, o cenário, que senão você não consegue testar o seu webhook. Tem que publicar o cenário. Beleza, publiquei esse cenário aqui agora. Vou vir em execução. Agora sim eu posso testar meu webhook. Editar e aí eu vou mandar um teste. Ó, lembrando que a gente pode mudar, né, o evento que a gente vai testar aqui agora. Então, exemplo, compra aprovada, vou mandar para lá. Mandei para cá, compra aprovada. Vai chegar, ó. Beleza, agora eu quero o quê? Carrinho abandonado. Então vou vir aqui e troco para carrinho abandonado. Vou enviar um teste também. Enviou um teste, ele vai chegar aqui agora também. E aí eu só preciso fazer o seguinte, eu preciso só organizar os eventos, tá? Qual que é o tipo de evento que veio nesse primeiro? Ele deve ter vindo ordem page. Deixa eu ver aqui. Que é compra aprovada, que é para chegar. Então eu vou dar um copy to editor para pinar, ó. Inclusive ele já passou aqui em cima, mas a gente não colocou a variável. E aqui, ó, o ordem status, ele só vai... E aí entra o que? Esse pend aqui é pago, né? Então a gente vai pegar ele, eu vou... Ó, se eu coloco o mouse em cima, ele já me mostra o que tem resultado. Posso copiar ele aqui e aí eu vou vir aqui e colo. Tá, colei. E aí o que vai acontecer? A gente criou como se fosse um filtro, mas é um caminho. Então aqui nesse primeiro caminho vai passar. Quando o status, né, a ordem de status for pend, que vai ser pago, aí ele vai passar em compra, porque eu sei que foi compra aprovada. Aí eu linko ele aqui, beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse cenário de carrinho abandonado que a gente mandou para ele. Vou vir dar um copy to editor, tá? Vou editar ele aqui e aí o que vai acontecer? O evento ele vai mudar. Vocês podem ver, mas tá vermelho, cara. É para ficar vermelho, porque dessa vez agora veio o carrinho abandonado e não compra aprovada. Então aqui, o que eu preciso encontrar agora? O status. Aí o status aqui ele já muda. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, status aqui. E aí eu vou dar um clique em cima, mesma coisa, ó. Vou copiar esse nome aqui e aí eu vou colar. Colei. Então o que vai acontecer agora? Eu vou dar um save. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. E vou rodar esse cenário, ó. Ele só passa aqui, ó. Por quê? Porque aqui o status dele é carrinho abandonado. Tá? Abandoned, né? No caso. Aí eu vou linkar ele aqui e depois compra aprovado o link aqui. E aí tá aí a unificação dos cenários. Então o que a gente fez aqui agora, pessoal? A gente pegou e criou 3 cenários aqui na QIFI. Um de carrinho abandonado, sozinho, né? Um cenário sozinho de carrinho abandonado. A gente criou um cenário sozinho de compra aprovada, tá? E a gente unificou esses 2 cenários. A gente fez ali o processo correto. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esse template para vocês utilizarem aqui na descrição desse vídeo. Mas claro, se vocês dão um like nesse vídeo, se quiser deixar um comentário também para ajudar a gente aí. E se você puder se inscrever aqui nesse canal, porque a gente vai estar trazendo aí muitos vídeos aqui durante esses 3 meses, né? Durante esse ano também, nosso foco é sempre estar aumentando aí a produtividade aqui no canal e trazendo mais vídeo para ajudar vocês, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é só você se inscrever no nosso canal, já vai ser uma forma de gratidão, né? De agradecimento aí pelo conteúdo que eu tô te entregando e pelo template também, tá bom? Então é isso daí, espero ter ajudado vocês. Deixa eu puxar aqui, ó, minha tela para cá, tá? Vou deixar aqui certinho esse template para vocês e vamos para cima. Até o próximo vídeo. Um abraço aí, fiquem todos com Deus.